Então, saudações a vocês. Espero que vocês estejam bem, né? Vamos para mais uma semana de aula. E como estava previsto lá no nosso. Ai, peraí, deixa eu liberar aqui no celular. Como estava previsto no nosso PPT, né? Hoje a gente vai falar sobre dietoterapia, né? Sobre as práticas dietéticas que a gente vai utilizar para os indivíduos que são diabéticos, né? E aí a gente vai ver que essa dieta, né, do diabético, ela vai servir para uma série de patologias crônicas, principalmente aquelas patologias ligadas, né, às doenças cardiovasculares, à hipertensão, né, e a questões de sobrepeso e de obesidade. Tem alguém falando aqui? Já ouviu Mãe do Emicida? Não, nunca ouvi, mas vou ouvir agora. Agora não, né? É agora que você falou, vou ouvir. Pode deixar. Que legal. Eu gosto de Emicida, gosto bastante de Emicida. Mas aí, continuando, gente, a nossa. Saindo das mães, falando de diabetes, nós vamos ver hoje, então, algumas estratégias alimentares, né, dietoterápicas, para o tratamento do diabetes. E aí eu já começo falando que manter uma dieta equilibrada, né, manter uma dieta adequada e principalmente em quantidade de carboidratos é uma estratégia fundamental para o controle da doença. Como vocês já sabem, uma vez doente, né, no caso de diabetes tipo 1 e tipo 2, uma vez doentes, essas pessoas não têm uma remissão, né, não tem cura. Então, é preciso ter um tratamento para o manejo da doença. E um dos principais focos, né, de combate a esse metabolismo irregular de carboidrato, né, ou seja, esse excesso de açúcar no sangue, é a gente fornecer uma dieta que tenha quantidades equilibradas de açúcar. Né? Num passado não tão distante, principalmente em cidades do interior, alguns profissionais, né, da saúde, né, alguns médicos recomendavam o corte total de carboidratos da dieta do paciente. Então, principalmente entre idosos, eles pediam para que esses idosos não consumissem alimentos que davam em cima da terra, perdão, embaixo da terra, né, que seriam as raízes e os tubérculos. Era uma linguagem mais fácil de atingir esses idosos. Então, eles falavam assim: tudo que dá em cima da terra você come, tudo que dá embaixo da terra você não come. É uma estratégia de educação nutricional para tentar explicar para eles, sem falar em bioquímica, em ligações, em carbonos, hidrogênios, que eles não conhecem. Né? Mas aí observou-se que essas dietas muito restritivas, assim como toda e qualquer dieta restritiva, elas não tinham uma boa adesão, as pessoas não conseguiam fazer. E depois de um tempo, além de abandonar essa dieta muito restritiva, né, ou mesmo durante ela, a gente observava um enfraquecimento, uma desnutrição muito severa no organismo desses diabéticos. Então, nem controlava a doença, e ainda prejudicava outros pontos importantes na saúde desse paciente. Eu vou pedir licença a você só um minutinho, porque eu vou ter que pegar um pouco mais de água aqui, só um minuto, porque eu tô com rinite, então não tô conseguindo ficar sem beber água o tempo todo, mas já volto. A água também faz parte da dieta do diabético, manter a quantidade de ingestão de água. Ou foi bom que tá entrando, gente. Voltando aqui, voltando à nossa aula, então hoje a gente vai ver, né, uma das estratégias de tratamento do diabetes.
Usual, que é a dietoterapia. Usualmente, né, no período presencial, né, no passado também não tão distante, eu tratava tanto da parte medicamentosa, quanto de exercícios físicos, quanto da parte de dietoterapia, de alimentação, que assim, é a tríade que forma o tratamento do diabético. Então, para a gente tratar um indivíduo diabético, seja ele tipo 1, tipo 2, ou mesmo diabetes gestacional, né? Diabetes, o insípidos tem também alguma coisa, mas tem uma conduta um pouco diferenciada. Mas para a gente tratar principalmente diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente utiliza tratamento medicamentoso, que pode ser insulina, como a gente está vendo nessa foto, aplicada na barriga, na coxa, nos braços, nas costas, né, na região dos flancos, ou pode ser um hipoglicemiante, né, um medicamento que a gente utiliza para reduzir ou absorção de glicose, ou aumentar a captação de glicose muscular, né? Muito utilizado no diabetes tipo 2. Os exercícios físicos, porque vão diminuir gordura corporal, então a pessoa vai emagrecer, e aí, principalmente no caso do tipo 2, é fundamental que esse paciente emagreça qualquer quantidade de peso para aumentar a sensibilidade à insulina, lembrando que quanto mais ele emagrece, maior a sensibilidade à insulina, né? Ou então, exercício físico para aumentar a massa muscular, né? A quantidade de músculo, braços, perna, né, coxas, quadril, no abdômen, que quanto maior esse músculo, mais energia ele vai precisar e mais glicose ele vai captar. Então, assim, fazer exercício físico é muito bom. Por isso também que é importante a combinação de exercícios físicos ditos aeróbicos, que são aqueles que vão queimar energia, né, gordura no caso, assim, que é o nosso foco, e exercícios anaeróbicos, né, que são aqueles exercícios que vão ter uma carga maior de peso, e aí o indivíduo vai promover hipertrofia, ele vai aumentar a quantidade de massa muscular, porque aí, diminuindo gordura e aumentando massa muscular, a gente consegue controlar a glicose sanguínea. É uma ajuda, né? É um auxílio no tratamento, né? No manejo do diabetes. E, por fim, a dieta que a gente vai falar hoje, que tendo uma dieta equilibrada, eu aumento a quantidade de fibra, aumentando fibra na dieta, eu diminuo a absorção de glicose no intestino, né? É quase que automático, e depois a gente vai ver por quê. Eu diminuo a quantidade de glicose ou de carboidrato simples que eu vou ingerir, então, quando eu absorver, eu vou absorver menos. Eu promovo um equilíbrio do meu corpo, dando a quantidade de energia certa. Então, esse indivíduo não vai ganhando peso infinitamente, ele tende a estabilizar ou diminuir. Então, a alimentação, pensando que o diabetes é um distúrbio ligado à alimentação, ligado à quantidade de um nutriente no nosso sangue, ela é importante, porque se ela está equilibrada, ela ajuda a medicação e o exercício a controlar a quantidade de glicose no sangue. Não tem nada, não. É só a última pergunta da Erika. Continuando aqui, então, diante disso, a gente vai falar sobre dietoterapia hoje. Podemos ver nas próximas aulas de reforço tratar sobre algum tema ligado à diabetes. Quando a gente vai estudando para preparar a aula, eu vou vendo que tem um monte de coisa que já ficava à parte na aula presencial. Agora, no ensino remoto está um pouco pior. Mas aí, para a gente não ficar muito defasado em termos de conteúdo, aí a gente pode ver se a gente acha questão de concurso público, questões do Enem, ou estudos de caso, né, que envolvam outras disciplinas para tratar de insulina e de exercício físico. Né? Insulina, a gente pode pegar a parte de biologia,
né, que vocês veem isso em biologia, e a parte de exercício físico, biologia, educação física, não dá para tratar de física, por exemplo, de carga, alguma coisa assim, de vetores, porque eu sou péssima em física, mas a gente pode pegar algumas questões, né, que sejam relevantes lá do ensino médio, tá bom? Na aula de reforço, que pode ser de semana que vem. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia ou alguma demanda, eu gosto de demanda. Ah, Márcia, queria que você falasse um pouco mais sobre isso do diabetes. Ah, havia uma questão no vestibular da FUVEST sobre insulina e diabetes. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Posso falar também, tá? Eu acho que vai funcionar melhor. Mas se vocês não tiverem demanda, eu monto a aula de reforço de uma maneira que eu ache que vai ser bom para vocês. Então, vamos lá. Por que, que a gente tem dietoterapia? Apesar de eu já ter falado, a primeira coisa na dietoterapia que a gente pensa, no caso do diabetes, é atingir e manter o peso ideal do indivíduo. Mas uma coisa tem que ser dita, e eu já falei isso ano passado. A gente pensa em atingir e manter o peso ideal no indivíduo que está aqui, no ambiente doméstico, na casa dele, fazendo dieta, né, e com diabetes. Quando a gente pega um paciente diabético descompensado, que está internado, que está no hospital, a gente não vai promover perda de peso nele. Pode ser que a dieta dele faça ele perder peso? Pode, acontece. Mas a gente não vai prescrever uma dieta restrita para ele perder peso. Que isso fique claro. Porque senão isso pode piorar o estado de saúde dele lá dentro do hospital. Porque a gente está falando de um indivíduo descompensado. O diabetes dele está descontrolado. E ele tem várias complicações por causa disso. Tá bom? No diabetes tipo 1, como na maioria das vezes o indivíduo ele já é magro, a gente não pensa nem em atingir peso para diminuir. A gente pensa em atingir peso para quê? Para aumentar, porque é uma tendência dele a desnutrir. Então, a gente tenta, claro, se ele tiver com peso normal, se ele tiver eutrófico, a gente não vai mexer em nada. Mas se ele estiver desnutrido, a gente vai tentar oferecer o quê? Um cardápio para ele aumentar o peso um pouco e atingir o peso ideal. E no diabetes tipo 2, como geralmente são indivíduos com mais peso, aí a tendência é o quê? Reduzir o peso dessa pessoa, tá bom? Outro objetivo da dietoterapia é regularizar os níveis de glicemia. Glicemia, aí a gente pega o português, né? Esse sufixo mia geralmente se refere, né, na biologia, a alguma questão sanguínea, né? A alguma taxa sanguínea. Então, glicemia é a taxa de glicose no sangue. Então, com a dieta, a gente quer diminuir, né? Regularizar a taxa de glicose no sangue, a quantidade de açúcar no sangue. E aí nós temos dois subobjetivos. Primeiro é até o normal, né, que é aquela faixa de 70 a 99. Ou então, se o paciente for, que a gente chama de um paciente refratário ou um paciente resistente, aí a gente tenta chegar ao mais próximo disso. O que é um paciente resistente? É aquele paciente que você dá a dieta, ele está perdendo peso, mas ele ainda tem muita dificuldade de diminuir a quantidade de açúcar no sangue, tá? Ele está bem refratário, mas aí geralmente com a perda de peso ele responde melhor. E assim reduzir os efeitos da doença, porque por mais que aparentemente o indivíduo esteja saudável, dentro do corpo dele a doença tem efeitos, e efeitos muito deletérios, né? Principalmente nos vasos sanguíneos. Então, o paciente com diabetes que não faz dieta é um paciente que pode ficar cego, né? Eu tenho um tio, tinha, né? Que ele já morreu. Mas assim, eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que ele não sabia que estava diabético.
morava em São Paulo, um ritmo de trabalho muito intenso, né? Periferia, comendo mal, ganhando pouco, uma família enorme para cuidar. E aí, quando ele descobriu que estava diabético, ele já estava cego. Ele ficou cego de uma hora para outra, e aí foi internado, foram fazer os exames e descobriram que ele estava diabético. E logo em seguida ele teve problemas neurológicos, teve um AVC e morreu. E ainda existe esse tipo de gente no país, que desconhece que é doente, que é diabético, tá? Então, assim, essas complicações elas vão ocorrer de forma silenciosa. Diminuição da função renal, AVCs, né, que acidentes vasculares cerebrais, cegueira, pé diabético. Depois vocês podem olhar aí no Google, claro, quem tem o estômago muito fraco, toma cuidado para olhar pé diabético, porque tem umas fotos bem pesadas. Mas, assim, pé diabético, infecções recorrentes, chegando à amputação, a gente já teve o caso de uma estudante do IFMG há muitos anos que sofreu uma amputação, né, num membro do corpo, né, no caso do pé, porque era diabética e não tinha um controle efetivo da doença. Assim, não sei se não conseguia controlar, enfim, o que aconteceu, não sei, mas ela sofreu uma amputação. Então, esses efeitos vão existir. Então, se não cuidar, mesmo que aparentemente o indivíduo não tenha nada, o organismo dele está sofrendo complicações que podem evoluir para algo mais grave. E aí a gente previne tanto as agudas quanto as crônicas, né? As crônicas são cegueira, amputação de membros, insuficiência renal, AVC, infarto, e aí por diante. Então, quais que são as recomendações de macronutrientes para esse paciente diabético? Vamos um por um, porque é importante a gente lembrar que a gente começa falando de carboidrato, né? Começamos porque carboidrato é o mais importante. Mas não é o único nutriente, ou não são os únicos alimentos que a gente vai controlar na dieta desse paciente, né? Mas são os mais importantes. Então, a primeira coisa, gente, fruta, hortaliça, legumes, leguminosas, grãos, qualquer tipo de vegetal que o paciente coma, na forma integral. Alimentos integrais, nada de alimento refinado. Farinha refinada, pão de sal comum, pão de forma comum, farinha de trigo comum, né? Comer a laranja, chupar a laranja, jogar bagaço fora, tudo integral. Até alimentos que a gente pode comer com a casca, a gente deve comer. Até alimentos que usualmente a gente não come com a casca, a gente deve tentar comer. Dentro, claro, de uma lógica, né? Assim, dá para comer abobrinha com a casca? Dá, ok. Pepino com a casca, ralado, consegue sim, ok. Mas assim, melão não dá, então não vai comer melão com a casca. Dá para processar a casca do abacaxi e fazer uma geleia com xilitol? Dá. Então, é uma opção. Mas melancia não dá, né? Casca, sei lá, de pitaia não dá. Então, aqueles alimentos que é possível a gente comer com a casca, ingerir com a casca. Açúcar de mesa, que é aquele açúcar comum, a gente, né, pode recomendar para o diabético, porque essa dieta restritiva, que se corta tudo, não é mais uma realidade. No entanto, tem que fazer parte do contexto de uma alimentação saudável, e não é todo paciente que vai receber, né? Então, assim, onde que tem açúcar de mesa? Ah, num bolo. Então, assim, cerca de 1, 2 xícaras num bolo inteiro. Então, o paciente vai comer uma colher de açúcar, ou menos, numa fatia. Então, dentro do contexto de uma alimentação saudável, que ele vai comer um bolo, tomar um café, de repente coloca o adoçante no café, comer uma fruta na hora do café da manhã, talvez ele possa ingerir. Mas como a gente já tem adoçantes
melhores chegando no mercado, como a gente vai ver hoje, a gente pode tirar esse açúcar de mesa ao máximo que a gente conseguir. E aquele que a gente não conseguir, tentar colocar de uma maneira equilibrada. Tá? Adoçantes não nutritivos, que são os adoçantes sintéticos. Eu tinha que achar o meu aqui, que não está disponível, está muito longe. Mas na aula de reforço eu mostro alguns alimentos. Eles podem ser consumidos, né? Mas tem que ter um limite, porque alguns adoçantes, como ciclamato, sacarina sódica, acesulfame K, eles são cancerígenos. Claro que a maneira que a gente consome não vai provocar câncer, pelo menos os estudos indicam isso. Mas assim, pelo sim, pelo não, se a gente puder evitar, é melhor, tá? E aí, como eu já tinha dito, tanto fruta quanto hortaliça com casca e bagaço. Um exemplo é de fruta que a gente consome com casca, né, naturalmente. Uma gama de frutas e hortaliças, né, principalmente hortaliças, que a gente tem, pode incluir na dieta desse paciente. E aqui alguns tipos de açúcar, que vocês já viram lá em técnica dietética, né? Então, a gente tem desde o açúcar light, que é um açúcar com menor teor de sacarose, né? Processado, a gente tem o açúcar refinado e o cristal. Esses três, gente, assim, a gente pode tentar excluir da dieta, tá? Que são bem processados. Agora, demerara e mascavo, se for o caso de incluir açúcar na dieta desse paciente, preferir o demerara e o mascavo, ok? Glicose na vovó em jejum tá 560. Nossa, Érica, sua avó tá diabética. É isso que eu tenho que te dizer. E ela tá fazendo tratamento, ela tá usando insulina, tá fazendo dieta. Ela tá bem diabética, né? Mas, Ela ontem passou no médico de novo, aí parece que ela vai ter que começar a tomar insulina. Eu tinha falado pra ela que nesse nível nada melhor, ia ter que ser insulina mesmo. O triglicerídeos dela tá 1.400 e alguma coisa. nossa, ela vai ter que. A Ela vai ter, HDL tá lá embaixo, acho que tá menos de 40. ela, ela vai ter que tomar insulina. Eles devem dar uma estatina para ela para diminuir essa gordura no sangue. E ela vai ter que fazer uma dieta, né? Porque só a insulina não vai dar conta, não. Tá? Mas assim, é bom que agora você já temos orientações, você vai poder convencer ela a melhorar isso. E vai dar tudo certo. Mas assim, você vai ver que tomando a insulina, talvez o médico prescreva a insulina alguns dias para ajudar a baixar, né? Tô boba que ele não terminou ela, mas acho que é por causa do Covid. E aí, depois dá uma hipoglicemiante, né? O comprimidinho e a dieta. E se ela conseguir fazer algum exercício, que seja dar uma caminhada de meia hora, né? Com máscara, vai ajudar. Mas aí também tem que ver com o educador físico. E aí, gente, como a gente está falando de carboidrato, atualmente a gente tem uma febre. Tem até um grupo aí do terceiro ano, que, orientado pela Fernanda, né? Que vai trabalhar sobre dietas na moda, né? E aí, uma das dietas da mais comum para emagrecimento, né? Até uma sugestão na hora de vocês procurarem aí os artigos, procurem dietas para emagrecimento, né? Porque é um termo mais fácil de achar. Vocês vão achar que uma das que está mais em voga são as dietas low carb. Tem duas influências muito em voga, muito na mídia hoje em dia, na mídia nos consultórios, que são as dietas low carb e o jejum intermitente, que eu tenho uma preguiça horrorosa dele, mas enfim. Depois, na aula de reforço, a gente discute isso, que é um tema bom também para aula de reforço, jejum intermitente. Inclusive, eu tive uma decepção horrorosa outro dia que eu fui falar mal de jejum intermitente com uma ex-aluna minha que está fazendo nutrição, e ela, bom, né, mas assim, a gente sabe por que ele foi criado, a gente sabe como ele está sendo usado, né?
como bengala, né? Então, assim, maior parte das questões de dieta para emagrecimento a gente resolveria com o psicólogo. Demora, mas resolveria, assim, porque é muito mais emocional do que fisiológico. Mas aí, voltando na low carb, é uma das dietas que está mais em voga, e todo mundo faz low carb, todo mundo comenta sobre low carb, todo mundo é muita gente, né? Mas muita gente, e isso vira quase que um padrão, né? Então, eu estava brincando, veio um amigo meu me visitar um final de semana, que ele estava de férias, e aí, como não pode viajar, ele veio para cá, ficar enclausurado aqui, ele e o companheiro dele. E aí, ele fez dieta low carb e vinha para cá aí me xingando, falando assim, é porque eu vou lá comer comida gorda, sair da dieta. Aí eu fiz um bolo low carb e um pão low carb para ele. Até para ter uma vivência, né? De consumir, entender um pouco o que essas pessoas estão consumindo. E aí, como a gente está falando em diabetes, a dieta low carb é um termo derivado do inglês, é uma dieta com baixa quantidade de carboidratos. No Brasil, a gente tem essa mania, né, de assim, pegar termos em inglês e se apropriar deles. A gente, às vezes, se espelha muito nessa cultura americana. E nada contra a cultura americana, mas, assim, é uma cultura muito pobre quando a gente compara com a cultura brasileira, tanto a cultura social, que é uma cultura alimentar, que faz parte do social também. Então, assim, um país que vive de junk food não pode ditar regra para um país que tem tanta variedade alimentar como o Brasil. E aí a gente deveria parar de ficar consumindo enlatado dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que a gente não para, de ficar com essa admiração exagerada com os Estados Unidos, como se o nosso país não tivesse coisas boas, né? Bom, mas aí continuando, é um termo que LAU é baixo, né? Diminuído, reduzido, e carb vem de carboidrato. Então, uma dieta com baixa quantidade de carboidratos. Mas por que a gente está falando isso aqui na dieta terapia 2? Porque, como é baixa quantidade de carboidratos, muitos nutrólogos e nutricionistas, tem nutricionistas, entre aspas, que diga-se de passagem, têm utilizado a dieta low carb para poder tratar o paciente diabético. Ó, vai, Márcio, como você não pensou nisso? O paciente é diabético. Ele está com excesso de carboidrato no sangue, porque glicose é um carboidrato, né? Você vai dar para ele uma dieta low carb, que tem pouquíssimo carboidrato, né? E aí, em contrapartida, a gente aumenta, né, nessa dieta, o consumo de proteína e gordura. E o que é pior, que eu até não coloquei aí, é uma dieta que tem uma aceitação maravilhosa, porque a pessoa acorda. Eu trouxe até um cardápio bem leve, mas assim, tem uns cardápios pesadões que a pessoa acorda, ela come ovo frito com bacon e queijo coalho e uma xícara de café. Ainda pega um. Como é que chama, gente? Fugiu. Não é linhaça. Chia. Aí pega um pouquinho de chia, salpica assim em cima do ovo, e é aquilo ali que ela vai comer. Né? O café dela, o que é ovo com bacon, gordura, chia, que é fibra, e café sem açúcar. E aí tira a foto e marca o nutricionista. Orgulho do nutricionista. E aí o dia inteiro, aí no lanche da manhã é outro ovo cozido, aí na hora do almoço é um pedaço de bife de picanha, com um creme de maionese, entendeu? E nada de carboidrato, nada de. Quando tem hortaliças, são pouquíssimas, são folhas, uma quantidade mínima. E aí, o consumo de gordura e proteína, ele vai lá em cima, né? E a quantidade de carboidratos lá embaixo. Essa dieta tem efeito? Tem, claro que tem, gente. A principal fonte de energia do corpo é carboidrato. Lembra que aquele estudo de casos que a Érica trouxe? Que eu falei assim, por que a pessoa perde peso? Porque ela não consegue metabolizar glicose. Aí, ela não metabolizando glicose, não tendo glicose dentro da célula, ela vai queimar a gordura.
Então, quando eu diminuo a quantidade de glicose que alguém ingere, a pessoa vai queimar gordura, vai emagrecer. Óbvio. Eu só queria que vocês me mostrassem pessoas que fizeram dieta low carb 5 anos, direto, e estão magras até hoje. Magérrimas. E sem nenhum problema de saúde. Porque não tem, né? Se tiver, porque a pessoa fez 1 mês, depois voltou para uma dieta de reeducação alimentar. É isso. Porque o organismo não aguenta e a própria pessoa não aguenta. Porque faz parte do hábito cultural dela comer pão, comer biscoito, um prato de arroz com feijão, comer um pedaço de batata, né? E aí por diante uma broinha, enfim, um mingau de aveia, né? Mesmo que seja no contexto de uma alimentação saudável. Então, o que a gente observa na dieta low carb, na dieta, ou seja, de ter um padrão alimentar em que a gente tem pouquíssimo carboidrato e muita gordura e proteína. É pouco carboidrato e muita controvérsia, como está lá no exercício que Fernanda e eu, né, passamos para vocês. Que Fernanda já deve ter postado no Moodle, não sei, ela falou que ia postar hoje de manhã. Eu vou postar agora após a aula, que é a atividade em conjunto, né? Então, assim, a gente observa pouco carboidrato, realmente, muita perda de peso, mas muita controvérsia. Porque pode gerar uma lesão renal no futuro, pode gerar um agravamento de uma esteatose hepática devido à grande quantidade de gordura que esse paciente está consumindo, e o paciente vai perdendo peso e vai desnutrindo, tá? Então, assim, são dietas muito restritas. Então, manter um padrão low carb, ao meu ver, como profissional da saúde, não é o ideal. Um padrão, ou seja, comer somente isso o dia inteiro, vários meses. Mas o que muitos nutrólogos já estão sacando, né? Que se encontra fatos científicos, não tem como argumentar. Até tem, né? Tem gente que argumenta, né? Fala uma besteira, o povo grita, enfim, mito, e aí a gente acaba pensando, gente, o que faz, né? Tá falando que é para fazer que não é para fazer low carb, a pessoa tá lá gritando que tem que fazer, você tem que deixar a pessoa fazer o que ela quer. Mas, do ponto de vista de saúde, não é recomendado. Mas alguns nutrólogos já perceberam que eles têm que ajustar esse padrão low carb, né? Porque o paciente não vai conseguir seguir e os efeitos deletérios a longo prazo são muitos. Aí tem aqui, ó, um cardápio de 3 dias de low carb. Então, assim, tem médico agora que nem deveria estar prescrevendo dieta, porque por lei ele não pode prescrever. Ai, mas ele é médico, mas ele não estudou nutrição. Então, assim, quem fizer medicina aí na turma, com todo respeito, pode fazer. Quer prescrever dieta, tem que fazer pelo menos uma especialização bem feita numa universidade federal em nutrição, né? E mesmo assim não vai estar agindo de acordo com a lei. Aí muitos agora estão fazendo o quê? Eles abrem um consultório e aí contratam um nutricionista. Que aí eles não têm que fazer, porque também é um serviço chato, eles não sabem fazer, porque não estudaram para isso, não porque não dão conta, né? Mas aí ele contrata um nutricionista, ele cuida da parte midiática, e o nutricionista faz o serviço dele, que é prescrever dieta. E aí, eles vão inserindo pequenas quantidades de carboidrato numa dieta low carb que deixa de ser low carb para o paciente se acostumar. Aí alguns dão dietas assim, 3 dias low carb e aí 17 dias uma dieta de reeducação alimentar. Depois mais 3 dias low carb, mais X dias reeducação alimentar. Eles vão dando pequenos choques no organismo e aí depois voltam à dieta que deveria ser. Outros dão 1 mês de reeducação alimentar, 1 semana de dieta low carb. Ou então 3 semanas de reeducação alimentar e 1 semana de dieta low carb. E assim eles vão fazendo esse manejo, a pessoa vai fazendo exercício, mas o que vai contribuindo realmente
para redução de glicose corporal, né, sanguínea e perda de peso, é a reeducação alimentar, né, é a dieta supervisionada. E aí a gente ainda tem outras questões para discutir, né? Como que é essa dieta da reeducação alimentar? Que eu vou entrar numa outra aula de reforço quando a gente falar sobre obesidade, né? Que a gente está vendo também que esse padrão de dieta, de falar assim, você vai comer uma maçã, também já está caindo por terra, né? O low carb já está indo para o buraco. Mas essa, quer dizer, não está indo porque está na mídia, mas assim, entre os profissionais de saúde. Mas assim, esse padrão restrito, não, só pode comer um ovo, também já está caindo por terra. Ou então, não pode comer doce, também já está caindo por terra. Mas lá em obesidade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos ver esse cardápio low carb aqui para ver se ele realmente é uma coisa assim, do outro mundo. Eu vou pegar aqui, não vou analisar tudo, senão a gente vai tomar muito tempo, né? Não é nem perder o tempo, tomar muito tempo de outros assuntos. Mas assim, no dia 1, pegando o café da manhã, 120 gramas de iogurte natural, uma fatia de pão integral com uma fatia de queijo mussarela. Não, tá vendo? Não é queijo branco, não é queijo Minas. Porque o mussarela, ele tem muita gordura, né? E uma colher de sopa de abacate amassado. Porque o abacate também tem muita gordura. Aí qual que é a justificativa? Ah, não, a gente está dando só gordura boa. Realmente. Mas quando você consome isso o mês inteiro, gordura é gordura, né? Sobrecarga é sobrecarga. Proteína é proteína. No dia 2, uma xícara de café sem açúcar com 100 ml de leite de coco. Aí tira o leite de vaca, porque aí também as pessoas entram muito nessa discussão de que o leite de vaca ele é inflamatório, ele gera uma inflamação no organismo. Gente, quem está obeso já está num processo inflamatório crônico. O leite de vaca só vai fazer mal para quem tem o quê? Alergia ao leite de vaca, né? Agora, a gente substitui o leite de vaca por leite de coco, nesse caso, porque o leite de coco tem uma quantidade de gordura muito maior que o leite de vaca. Tá? A tendência é essa. 2 ovos mexidos, né? Aí coloca um tomate, que é a fonte de fibra, né? E 15 gramas de manjericão para dar uma saborizada. Os pratos ficam lindos. A gente pode até fazer dentro do processo da reeducação alimentar, né? Você pode colocar o café, até o leite de coco, se a pessoa quiser, mas ou leite comum, ou leite de soja, o ovo mexido, tomate, manjericão, fica maravilhoso. Uma fatia de pão integral, né? Para ter carboidrato para esse indivíduo. Porque mesmo ele estando diabético, ele precisa de carboidrato. E aí no outro café, o leite de coco com café, aí coloca um pão integral, tá vendo? Deixa um dia sem, no outro dia coloca, e aí coloca o abacate amassado com salmão, que é proteína. Então vai dando o quê? Vai aumentando a quantidade de proteína no café da manhã desse paciente. Esse aqui é um low carb, depois vocês dão uma olhada aí no material lá no Moodle, quando eu colocar. É um low carb até mais tranquilo. Tem outros cardápios muito mais pesados. E mesmo sendo um low carb bem tranquilo, olha só a quantidade de carboidratos que a gente tem em cada dia, no final do dia. No primeiro dia, 60 gramas de carboidratos. No segundo dia, 54. No terceiro, 68. Aí vocês vão falar assim, ah, mas Márcia, e daí? O que isso diz? O que isso significa? A Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes recomendam, no mínimo, não sei se está aparecendo para vocês, que no meu está tampando aqui, mas 130 gramas de carboidrato por dia. O mínimo. Né? Tem alguns autores para indivíduos sadios que recomendam aí uma faixa de até 300 gramas de carboidratos divididos ao longo do dia, para manter o quê? A quantidade de produção de ATP constante para a gente sobreviver.
Então, estou falando assim, que mesmo esses 300 gramas de carboidrato por dia, no indivíduo que está obeso, é muito menos do que ele come, e ele ainda vai emagrecer. E na low carb, que foi uma das low carbs mais tranquilas que eu achei, a gente tem o quê? Metade do mínimo que a gente precisa. Então, não é uma dieta recomendada. A dieta, manter o padrão todo low carb. Deixa eu ver se tem pergunta. Aí, para não dizerem que eu sou uma pessoa perversa, tem pergunta aqui. A Maria Luísa só não tem demais o Instagram. Só tem isso, gente. Chega a ser enjoado, não? A Maria Fernanda, a Nutri passa essa dieta para minha mãe, só que ela tem problema renal, alta quantidade de proteína, prejudicou o funcionamento do rim dela. Aí, tá vendo? Aí eu penso assim, o que faz com um nutricionista desse? Você mata uma pessoa dessa, você denuncia no CRM, ou Maria Fernanda, denuncia, né? Ô, Pede Márcia, um médico para fazer um laudo e denuncia, porque isso é crime. Oi. tipo assim, um dos motivos que eu também não segui a dieta que a nutricionista passou pra mim, tipo assim, eu sei que eu tô errada, né? Porque eu não tenho formação pra fazer. É Júlia que Mas, tá falando? não, Isadora. A Isadora, tá. Ah, não, era Isadora, perdão. É, Que você fez a não, dieta, não fez, tá, foi. pode falar. Só que, tipo assim, eu sempre tive muito problema. Na verdade, agora eu descobri que eu tenho esofagite, né? Por causa de Uhum. refluxo. Mas eu sempre achei que eu tinha alguma gastrite, alguma coisa no estômago. Aí, eu fui nele e tal. Aí, tipo assim, acaba que ela passou pra mim todo dia, tomar em jejum limão. Limão, água com limão, né? Aí, tipo assim, fora as outras frutas ácidas que eu ia consumir no dia. Nossa, minha filha, pra quê? Piorou muito mais. Aí foi por isso que eu tive que ir, porque ficou pior, né? O meu refluxo, aí eu tive que ir pro médico fazer endoscopia, esse trem. Entendeu? Ô, gente, agora eu vou fazer. Eu acho que, não sei se na turma alguém. Eu não sei, a Sofia não gosta de nós e amigos. Eu que não sei se na turma alguém vai fazer nutrição. Eu nem não ligo para isso, tem que fazer o curso que quer. Mas assim, às vezes a pessoa vem para mim e fala assim: vou fazer nutrição. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Porque eu não sei de onde que estão desenterrando esses nutricionistas aí, onde que eles estão formando esse tipo de gente, que assim, que numa dieta vai passar água com limão, gente. Isso é coisa que a minha avó falava, entendeu? Pelo amor de Deus, assim. E que não observa o paciente, entendeu? Só vê uma coisa, só uma doença, ou só uma situação. E só faz dieta para perder peso. Eu tenho um amigo que ele é nutricionista. Eu até não vou falar mais detalhes, não, porque senão depois vocês vão lá no meu Instagram, vão saber quem é, né? E antiético. Mas assim, ele é nutricionista, ele tem outro curso na área da saúde. E uma vez, um paciente da cidade dele estava com um problema renal, assim como a mãe aí da Maria Fernandes, Adora. Eles tinham um problema renal grave, e a gente sabe que a gente vai estudar esse ano que para doença renal, tudo que a gente não pode dar é proteína em excesso. E aí, assim, eu quase falo o nome dele aqui agora. Aí o fulano de tal, o Joãozinho, ele, finge que é Joãozinho, ele passou a dieta lotada de proteína. Aí não aguentei, falei assim, gente, não, aí eu não sou de ficar corrigindo coisa dos outros. Eu falei assim, não, mãe, eu vou ter que corrigir, porque você vai dar isso para o seu paciente, ele vai morrer. É isso, você nunca estudou, você não fez dietoterapia. E ele discutindo comigo, eu falei assim, eu dou aula disso há 15 anos. Eu já atendi paciente. Até paciente renal eu corro, sabe, Maria Fernanda? Porque me dá um desespero, que é tão sofrido. Quem trata de paciente renal, eu bato palma. Gosto muito de estudar, mas para mim é mais difícil do que tratar de câncer. Assim, em termos de manejo da nutrição, sabe? Nossa, é muito complicado, porque requer muitos detalhes da dieta do paciente. E detalhes importantíssimos. É tipo assim, você muda uma coisa de um lado, ela atrapalha o outro. Aí você conserta que atrapalhou, você atrapalha a terceira coisa. Então, não dá para você brincar com isso, sabe? Então, assim, quem vai fazer nutrição, procure uma universidade boa
e prepare-se para enfrentar colegas de trabalho que prescrevem água com limão, proteína em excesso para quem está com doença renal, né? Não dá, né? Tem que ser, mas aí na hora de sentar e ler um livro dessa grossura de fisiologia, ninguém quer. De ler um livro dessa grossura de bioquímica também ninguém quer. E aí eu vou fazer um desabafo aqui, vocês podem rir da minha cara, perdão. Mas assim, eu estou tomando nojo de gente que não é da área e vai na internet falar de carboidrato. Eu tenho um amigo meu que ele fica, hoje eu exagerei no carboidrato. E ele é da matemática, eu fico assim, Claudinei, pelo amor de Deus, você nunca leu um livro de bioquímica? Você nunca fez uma prova do Zé Humberto lá em Viçosa? Você nunca pegou uma final de bioquímica ou de fisiologia? Entendeu? Para você encher a boca, você não sabe nem o que é o carboidrato. E você não tem condições de avaliar se você exagerou ou não. Entendeu? Você não tem condições de falar o que é saudável ou não. Mas faz dieta com quem? Com o nutrólogo, né? Que passa a dieta low carb para ele uma semana e depois 3 semanas ele bota a outra trouxa da nutricionista lá para fazer reeducação alimentar. E o engraçado é que está fazendo dieta tem uns 3 meses, emagreceu nada até agora. Então, assim, é difícil, viu? É difícil num país onde as pessoas não valorizam a educação. Então, qual que é a alternativa para também não jogar low carb no lixo, né? E assim, estou usando esse termo low carb só para vocês entenderem. Porque assim, isso que a gente está propondo aí de alternativa é uma adaptação do cardápio na reeducação alimentar. Então, assim, ao invés de vocês, né, executarem com os pacientes de vocês, junto lá com a nutricionista, uma dieta low carb o dia inteiro, com quantidades, olha lá, baixíssimas de carboidrato, que vão comprometer, e aí fizeram só de carboidrato. E deveriam ter colocado na minha quantidade de proteína e gordura, para a gente ver o quão é grave isso. Ao invés, né, de vocês prescreverem, vocês não vão prescrever porque técnico não pode, mas assim, ao invés de vocês orientarem ao consumo de uma dieta 100% com baixa quantidade de carboidrato, né, a gente pode trocar. A gente pode colocar alguns produtos com menor teor de carboidrato na alimentação desse paciente, sem exagerar demais e sem aumentar a quantidade de proteína e de gordura. Tá? Vou dar exemplos aqui. A gente pode pedir ao paciente para consumir pão, biscoito e bolo low carb, né? Aí, assim, então esse paciente eu vou mexer na panificação dele. Eu vou colocar só pão low carb. Mas aí ele come arroz, ele come feijão, ele come batata, ele come cenoura, ele come beterraba, ele come as frutas. E outra, gente, por favor, essa história de que não deve, diabético não pode comer fruta, porque fruta tem frutose, e frutose da cirrose, por favor, né? Pede para morrer. Manda a pessoa ler um livro de bioquímica, porque tá difícil, entendeu? Da fake news da nutrição. Eu queria um dia fazer um projeto só com isso. Mitos alimentares, para a gente identificar na comunidade alguns mitos alimentares e fazer tipo aquele do Fantástico, o detetive do Fantástico, um material, gente, não sei, acho que nem se passar no Big Brother o povo não aprende, porque é forte demais. Mas assim, né, fazer o quê? O que vocês estão falando aí? Seria muito legal, meu sonho, tipo essa galera aí que aí já tem outro lado, né? A galera que come beterraba para anemia, aí obriga a criança a comer beterraba, que inclusive é horrível. Eu só como cozida. E assim, que eu sei que é bom, mas, né, falar, não, eu amo, nem pensar. Então, assim, não tem sentido nenhum. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que ninguém quer ir lá trabalhar na UAM, esfregar panela suja de gordura e ganhar R$ 1.200. Mas falar do carboidrato no Instagram, então,
Então, assim, mas entenderam? Salpicar algumas preparações nessa dieta aí de reeducação alimentar, tá? Panqueca, low carb, do exemplo, que essa panqueca aí com aveia, ai, começou. Perdão, essa panqueca com aveia e ovo, não sei o quê, eu já vi até nutricionista fazendo. Nada contra, eu já fiz. É bom porque dá para variar, ó. Ao invés de comer pão, vou comer panqueca de aveia com banana, que é carboidrato, olha a diferença. E tem o ovo, não tem problema. Eu não coloco 2 ovos, eu coloco um, dependendo da receita. Porque também fica com tanto gosto de ovo que parece que eu estou comendo um omelete doce. Aí, assim, tem esses polêmicos, tá? Eu tenho uma preguiça horrorosa. Macarrão low carb. O que é o macarrão low carb? É você pegar uma abobrinha e ralar ela de comprido e fazer um macarrão de abobrinha. Gente, se é macarrão de abobrinha, não é macarrão. É abobrinha ralada, cozida. Entendeu? Macarrão, que é uma mistura de farinha, ovo, água, que você faz a massa e processa em fios longos, seca a massa e assim comercializa ela seca e você cozinha e coloca um molho. Isso é macarrão. É igual assim, lasanha de berinjela. Ok. Quando você coloca a massa do macarrão e a berinjela. Quando você não coloca a massa do macarrão, é berinjela gratinada com molho. Porque assim, perceberam a bengala? O que me irrita é a bengala. A pessoa não assume que não vai comer a lasanha, não. Gente, não, eu não vou comer a lasanha, que eu acho também que nem deveria acontecer. Então, assim, eu tô comendo a berinjela aqui, gratinada, e tá de boa. É igual assim, quem é vegetariano. Isso que eu ia falar. Assim, não é nada contra. Eu vou até comprar um livro sobre vegetarianismo. Quem puder me indicar, eu agradeço. Porque eu quero falar mais sobre vegetarianismo, porque eu já percebi que no curso de nutrição, até no nosso aqui, tem uma galera meio reaça nesse sentido, né? Ah, não vou falar de vegetarianismo. Né? Gente, é claro que tem que falar qual que é o medo. Vamos estudar, vamos entender. Eu já falo, né? Eu sempre falo. Nem o vegetarianismo, nem a dieta onívora é perfeito. Eu acho defeito nas duas, se vocês quiserem. E qualidades também nas duas. A escolha é de cada um, né? Então, cada um pode seguir qualquer uma das duas, desde que tenha suplementação nutricional. Mas aí, pegando o vegetarianismo como exemplo, que é outra coisa que indicam muito, mas indicam muito para hipertenso. Não sei por quê. Mas, assim, falam muito para hipertenso. Gente, assim, bife de farinha de trigo, bife de glúten, não é bife. É farinha de trigo com molho shoyu frita, né? Ô, Márcia, Massa de até que farinha. o negócio da panqueca, porque eu falei que eu não gostei, tipo assim, quando eu tava fazendo ela ainda, eu mandei, eu sei que nutricionista não tem que ficar por conta da gente, né, mas eu fiquei na dúvida, porque ela tinha falado que se eu tivesse dúvida eu podia mandar. Aí aqui em casa só tinha farinha de aveia, e na receita lá, tava aveia em flocos, um trem assim, sabe? Aham. Aí eu fui, mandei pra ela, tipo, 2 horas da tarde, perguntando se eu podia substituir. Ela foi me responder 8 horas. Eu já tinha comido a panqueca, já tinha feito. Não, não adiantou muito, sabe? Por isso que eu nem quis. E, inclusive, o médico falou comigo que, com certeza, foi por causa dessa dieta que o meu refluxo ficou pior. E aí eu fiquei com esofagite. Pois é, eu tenho uma preguiça horrorosa. Eu tenho uma nutricionista, não sei se você sabe. Principalmente agora na pandemia, eu falei, não, eu tenho que acompanhar. Porque, assim, psicólogo, ele atende e ele também faz terapia, não sei se vocês sabem disso, ele é até obrigado a fazer terapia. Eu disse, não, então nutricionista tem que dar aula, tem que ter um nutricionista também para olhar a minha alimentação, porque tem que ter alguém para me cobrar, né? E aí, assim, nesse primeiro dia, não falei com ela que eu era nutricionista. Deixei ela passar a dieta do jeito que eu queria. Fiquei olhando, já passei por várias, né? Várias. Aí, assim, fiquei olhando, aí gostei, outras coisas eu não gostei. Aí, na volta, eu falei com ela, fulano, deixa eu falar, isso aí que você está propondo, para mim, ainda coloquei para mim, não falei que era para todo mundo, não existe.
Assim, não comer um pão, não tomar um leite. Leite não inflama nada, entendeu? A gente vai ter que dar uma adaptada aqui. Eu até faço algumas coisas, mas assim, isso aí do mundo de Alice não vai funcionar, não. Porque tem um paciente dela, que é meu amigo, perdeu 60 quilos. Eu falei assim, gente, mas olha a pessoa, perdeu 60 quilos, está doente lá. Você posta pratos de comida o dia inteiro no Instagram e ele malhando. Não faz mais, não dá faxina, só fala de perder peso. Ué, não, aí tirou uma doença e colocou a outra. Então, assim, o problema todo é essa coisa muito do imaginário. E aí a pessoa gosta de uma bengala, entendeu? Por quê? Porque estrogonofe de soja não é estrogonofe, gente. Entendeu? Não até entender, eu respeito. Ó, eu substituí a carne pela soja, porque eu quero comer alguma coisa parecida, mas não é. É uma bengala, a gente tem que começar a entender que eu não devo comer pão francês. Então, eu vou comer pão integral. Os dois são pães. Ou vou comer um pão de farinha de coco, ou então um genérico, um similar, né? Mas assim, por que é bom a gente entender? Pode continuar falando estrogonofe de soja, o problema não é o falar, né? A questão toda é a gente entender o que é aquilo. Então, esse macarrão low carb não é macarrão. Então, a gente tem que entender que na hora que eu estou comendo uma macarronada de abobrinha, eu estou substituindo, diminuindo a quantidade de carboidratos ali. Então, eu tenho que colocar esse carboidrato em algum outro lugar, né? Então, posso comer o macarrão de abobrinha? Sim, o paciente pode comer. Mas assim, ele vai comer macarrão de abobrinha, mas de repente o acompanhamento vai ser o quê? Um pedaço, um nhoque também. Ou então, na hora do lanche, ele vai comer um pão integral com queijo, tomar um suco. Não dá para viver um padrão da dieta low carb, tá? Mas assim, só para explicar por que dessas aspas nesse macarrão. Daqui a pouco eu vou olhar o chat, gente. Esse é arroz low carb também, que é arroz Até vi ontem no Mestre do Sabor, mas eu já tinha colocado, graças a Deus, eu não copiei dele. É do que eles fazem, gente? De couve-flor. Arroz de couve-flor. Eu não sei se foi o Léo Paixão ou aquele outro que falou assim, couve-flor. Assim, não é arroz, é couve-flor, né? Agora, um prato, risoto de couve-flor, pode falar, pode usar o termo, mas tem que entender, não é arroz, é pouco carboidrato. Se está comendo arroz de couve-flor, tem que lembrar que não dá para ficar o dia inteiro comendo pão de low carb, arroz low carb, macarrão low carb, porque uma hora você vai comer o arroz comum e vai voltar ao peso normal, vai descontrolar o diabetes e aí por diante. Então, é colocar em alguns pontos da dieta alguns desses alimentos para ajudar a diminuir a absorção de glicose, principalmente porque a maioria deles é rica em fibra. Aí dei um exemplo de um pão low carb. Esse não fui eu que fiz, mas eu fiz um aqui em casa que eu adorei, que assim, ficou parecendo um pão mesmo, e é gostoso. Mas assim, não tem problema. Aí eu comi ele uns 15 dias, aí na outra semana eu comi pão integral, aí na outra semana eu ganhei do amigo meu um saco de pão de queijo que ele fez, aí eu comi pão de queijo, e essa semana eu fiz bolo de chocolate, mas assim, eu queria testar um xilitol, que eu nunca tinha feito com xilitol. Aí uma amiga minha me deu a receita, eu fiz bolo de chocolate com farinha comum, mas fiz com xilitol. Tá aqui, todo dia eu como um pedaço, senão tem que jogar de fora, né? Vai mofar. Porque eu não aguento comer todo de uma vez sozinha. E aí, semana que vem, eu vejo que eu vou comer dentro de um contexto de uma alimentação saudável, né? Quem mora sozinho tem disso, né? Não dá para comer muito variadas coisas, senão joga tudo fora. O que Vitória? Vitória, uai, a gente pode pensar em fazer um projeto desse. O problema para vocês é só que vocês estão tolados de coisas, né, Vitória? No terceiro ano. Mas, assim, quem sabe, se eu tiver um tempinho, eu vou escrever um rascunho. Aí convida quem quiser participar,
A gente vai fazendo sem obrigação de entregar para a Denise, nem nada, né? Registra lá na Copex. Aí ano que vem a gente publica. A Ariana falando que faz panqueca, mas sem aveia. Olha, eu vou até falar uma coisa assim, da panqueca para vocês. É, essa coisa assim, da panqueca, se vocês observarem bem, no Brasil a gente nem tem o hábito de comer panqueca. Panqueca é um alimento da cultura norte-americana. Então já começa errado. Mas não tem problema para quem gosta. Mas para quem não gosta, gente, come outra coisa saudável, entenderam? Vira uma doença que, nossa, eu tenho uma preguiça. Gente, a sua mãe, a Lu, aí tá vendo? Por quê? Porque as dietas são loucas, a pessoa não faz mesmo, não. Tá vendo? Dieta restrita, a mãe da Isadora perdeu o cabelo. A Maria Luísa. Estão propondo alimentos que muitas vezes são caros. Não, gente, é uma coisa surreal. É uma coisa surreal. Eu fui comprar esse maldito, não, coitado, ele não tá por aqui. Não. O bendito tá lá longe, do xilitol, da farinha de linhaça, para eu fazer de vez em quando e eu testar. E é legal testar, não tem problema comer isso. O que não dá para comer somente assim. Gente, R$ 120, 2 quilos de farinha de coco, 1 quilo de farinha de linhaça e um pacote de xilitol. R$ 120, gente. Dá mais que 10% do salário mínimo. Sendo que eu ainda ia usar ovo e não sei mais o quê, né? Ué, e aí imagina uma família de 6 pessoas, como que faz pão low carb para 6 pessoas? Ô, Em Márcia, São João a gente nem acha, isso quando acha é um absurdo. Entenderam? Então, assim, essa dieta low carb para o diabético, a dieta, eu, sinceramente, de tudo que eu li, que eu já vi, além de questões fisiológicas, porque vai aumentar o consumo de gordura corporal, gerar corpos cetônicos, prejudicar o fígado, o rim, tem a questão financeira que não dá. Pode falar, eu interrompi. O Márcio, eu falo porque a nutricionista propôs, sabe aqueles alimentos, aquelas coisas mais caras que no interior a gente não consome, não é de consumir, não tem essa variedade de consumir. E eles propõem uma dieta que muitas vezes um trabalhador de família não tem condição de seguir. E aí a gente estudou Não, isso daqui, pode muitas vezes você foi generosa, né? a Na maioria. verdade, não, 100%, não tem. Gente, olha o salário mínimo. Eu estou falando assim, eu sou sozinha, eu ganho um pouco mais que o salário mínimo, e fazer uma dieta dessas é assim, é você falar, eu vou ter que parar de comprar esse creme, porque eu vou ter que comprar farinha de linhaça. É isso, né? Mas pode continuar falando. Tipo, a gente tem como fazer uma dieta destacando os alimentos que tem na nossa região e com outras coisas. Dá para fazer uma dieta tranquilo, sem essa tanto de coisa. É claro, igual você falou, pode experimentar outras coisas, mas não tem necessidade de ser assim, igual tá muito frequente assim agora. Não, mas assim, é aquela história que eu já falei, né? Eles abriram um buraco negro aí, nem pode falar buraco negro, que é uma expressão racista, né? Mas é só para vocês entenderem a questão da física, que é o buraco negro no sentido de ser um buraco com vácuo, né? Não no sentido de que negro é ruim, tá? Até porque para os físicos o buraco negro é lindo, né? De ser estudado. Mas assim, eles abriram um mundo paralelo em algum lugar que está saindo tanta gente estranha de lá. É nutricionista prescrevendo low carb, entendeu? É engenheiro derrubando muro, é político tomando vacina escondido na garagem de ônibus, entendeu? É enfermeira dando golpe no político, aplicando soro. Ai, gente, nossa, então, é isso aí. Vamos continuar. Eu nem vou passar esse vídeo, não, depois vocês assistam, que é mostrando como faz um pão low carb, é um trem bobo, dá para fazer, a gente pode comer. O que não dá é a gente achar que a vida é só isso. Voltando aos nutrientes, tem que aumentar a quantidade de fibra, tá? No mínimo 20 gramas de fibra. Por quê, gente? As fibras, como vocês viram lá no primeiro ano, em nutrição e metabolismo, eu não sei se foi com a Ana ou foi com a Denise,
E como vocês devem ter visto com o João no segundo ano, as fibras aumentam e muito a absorção de carboidrato no intestino. Absorção não, perdão. E a retenção. Então, assim, quando a gente come a fibra, principalmente a solúvel, ela chega no intestino e faz tipo uma gelatina com o bolo alimentar, e ela vai prendendo a glicose, ela retém a glicose, e aí na hora que a gente consome as fibras insolúveis, aumenta a vontade de fazer cocô, e aí esse bolo alimentar, ele sai, né? Ele vai virar fezes, e aí a maior parte da glicose vai junto. Então, assim, comer muita fibra é uma estratégia ótima. Pode ser a fibra do pão low carb? Pode, tá ótimo. Mas pode ser a fibra de farelo, a fibra da aveia, que você joga em cima do mamão, né? A fibra da salada de alface, rúcula e agrião, né? Não precisa ficar nessa doença, nessa bengala de só comer aquilo, tá? E outra coisa, a gente tem que se entender como indivíduo doente. Eu tenho que me entender como uma mulher gorda. E tenho que me entender como uma mulher que não vai poder comer picanha com cerveja todo dia. Porque ninguém pode, nem quem é magro. Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Entenderam? Então não dá para a gente pregar saúde passando uma dieta que vai te emagrecer, mas vai acabar com o seu rim, com o seu fígado. Entenderam? Então, Ô, voltando para a Márcia, fibra. Oi. um minutinho. A cerveja tem muitas calorias, não tem? Tipo Aí, assim, quase igual gordura. não, eu não entendo. Tipo assim, é igual, eu sei que quando. Ai, Márcia, eu sou meio doida, porque aqui em casa tem uma balança e eu peso todo dia, é uma loucura. Não, já está fazendo errado, é doida mesmo, Pô, pode parar eu com isso. também eu tô fazendo errado, mas eu não aguento, eu fiquei doida. Mas, tipo assim, quando eu tomo, por exemplo, só cerveja no final de semana, aí quando eu vou pesar na segunda-feira, o peso, tipo, fica lá em cima, né? Mas igual se eu tomo outras coisas, não fica, por exemplo, Mas, vodka, esse trem. Então, cerveja, na verdade, ela meio que equivale a, tipo, o quê de comida? As calorias, tipo assim. ó, a gente vai estudar isso. Aliás, a gente já falou isso, né? Passado, mas deixa para lá. Mas assim, álcool, cada grama de álcool tem 7 calorias, cada grama de gordura tem 9. Então, tem próximo da gordura. Mas o negócio da cerveja em si é porque ela retém muito líquido, a gente fica muito inchado. E a gente bebe muito mais cerveja do que vodka, né? Pensa bem, você não toma um copo americano lotado de vodka, pá, uma vez só. E você toma um copo americano de cerveja. Então, no final de uma noite, você bebeu lá, sei lá, 100 ml de vodka, 150, e bebeu 1 litro de cerveja. Então, você bebe mais e ela retém, você incha mais, tá? Além de todas as outras coisas que a gente come junto, né? Que geralmente com vodka você não senta. Ah, vou comer uma picanha e tomar uma vodka. Nunca vi falar isso. É numa festa, você fica só bebendo a vodka, ficar doida, né? E tal. Agora, a cerveja, não. Toma uma cervejinha, aí corta uma picanha, vem o amendoim, a banana verde frita, daqui a pouco é a galinha com arroz, entendeu? Tudo junto. Então, continuando, a gente tem que aumentar a oferta de fibras para esse paciente, tá? Aí, só uma figura aí mostrando por que a gente inclui farelo na dieta do paciente diabético. Porque o farelo são todas essas 6 camadas dos cereais que a gente tira no refinamento. Então, essas 6 camadas são riquíssimas em fibra. Muita celulose, muita hemicelulose. Isso vai melhorar o intestino do paciente diabético e vai ajudar a diminuir a absorção de glicose. Aí tem arroz integral, que a gente pode incluir. Isso é arroz mesmo. Não é arroz, mas pode ser o arroz de. Eu ia falar beterraba, né? Não, arroz de couve-flor. Os pães integrais, pode ser os pães low carb. Os farelos, que a gente pode incluir na alimentação, né? Mas com cuidado também. No caso da gordura, a gente tem que ter uma diminuição. Quanto mais gordura um paciente ingere, menor a sensibilidade à insulina.
Então, quanto menos gordura ele ingere, menos ele engorda, maior a sensibilidade à insulina e mais ele emagrece, né? Então, aí a gente tem que evitar gordura saturada, né? E colesterol, a gente limita a ingestão a mais ou menos 300 miligramas. Mas, quando a gente falar de dislipidemia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre colesterol, para parar assim, também com esse mito de que não pode comer over, não sei o que e tal, que não é bem assim, tá? E aí, indivíduos que têm dislipidemia e também são diabéticos, ou seja, têm colesterol elevado e também são diabéticos, a gente dá uma cortadinha um pouco maior nas carnes vermelhas, da gordura, na maionese, no excesso de carboidrato, que vira colesterol. Daqui a pouco a gente conversa. Daqui a pouco é na aula de dislipidemia, tá? Então, a gente vai colocar, que vocês já viram lá no primeiro ano com a Denise, muitos ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados, né? E vai cortar a gordura trans. Então, sorvete, chocolate, produtos de padaria, aqueles trem que a gente ama, sabe? Rolotê, salgadinho de padaria, aqueles bolinhos de padaria, tudo que tem gordura trans, salgadinho, tipo chips, um que eu adoro, nem compro, porque eu gosto mais, que é... Ah, meu Deus! Eu acho que é Ruffles, de wasabi. É um que o pacote é preto, aí tem aquele wasabi, aquele tempero japonês, que amarga a boca da gente, mas não é que amarga, ele arde, né? Eu adoro, porque eu adoro comida japonesa. Então, assim, eu nem compro para não comer gordura trans. Molho industrializado, maionese industrializada, da Heinz, que eu amo também, estou evitando comprar, e óleo para fritura industrial, tá? Então, esses alimentos tem que fazer o X, assim, mesmo. Mas é claro, minha mãe já dizia um ditado, né? Gordura de um dia não engorda capado. Desde que a glicose esteja controlada, hoje minha mãe teve muita vontade de tomar um sorvete. Não vai negar isso, né, gente? Agora a glicose está 580, gente. Não vai tomar sorvete, né? Não tem cabimento. Aí a gente fala assim, mas ela quer muito, ela quer, mas vamos diminuir a glicose primeiro, né? Então tem que ter um equilíbrio nesse sentido. O povo do Mindful Eating vai me matar, mas aí, nesse sentido a gente tem que equilibrar. Então, assim, alimentos ricos em gorduras insaturadas, azeite extra virgem, tem que virar lugar comum na casa do diabético. Linhaça também, né? É um alimento que tem que, né, começar a circular. Linhaça, chia, tudo que o low carb adora, tá vendo? Eu não sou tão radical. Salmão, não, Márcia, você acabou de falar que os nutricionistas prescrevem coisas caras, gente, isso aí para quem consegue comprar, tá? É óbvio, você baixa o olho no seu paciente, faz uma anamnese dele, vê o estado social dele e quanto ele ganha, você não vai falar para ele comer salmão nunca, você vai falar para ele para comer sardinha que ele pescou no rio no final de semana com o cunhado dele, né? Que também é rico em ômega 3, que é uma alternativa, não tem sardinha, mesmo que seja processado, vai na sardinha em lata. Não dá para comprar em lata? Vai comer uma carne de boi magra. Não está comendo nem carne, porque carne de boi está cara. Frango caipira do quintal. A frango caipira tem muita gordura. Tira o excesso de gordura e come o frango caipira. Melhor do que passar uma dieta com salmão. Aí eu estou colocando salmão porque eu amo, tá? Mas também não compro porque é caro. Eu comprei a última vez só na Páscoa, um pedaço só para mim. Comida japonesa, que eu amo também. Mas cuidado, né, gente? Que o povo fica falando de salmão, e aí salmão pode vir contaminado com alguns vermes, tá? De peixes. E aí a gente come ele cru, né? E aí a gente enche a barriga da gente de verme. Proteína, a gente vai manter a quantidade de proteína para esse paciente, pensando que o paciente diabético é um sério candidato a problema no rim.
Então, a gente não vai dar um excesso de proteínas, como a gente viu lá, né? Vocês viram em fisiologia, anatomia e fisiologia com a Fernanda, né? Porque pode levar a algumas lesões renais, tá bom? E aí, assim, a gente tem algumas dietas, como a low carb, ou a dieta da proteína, que inclusive essa low carb, gente, é a mesma dieta do Dr. Atkins, ou dieta da proteína. Quem vai fazer o trabalho aí sobre dietas da moda, já dá uma pesquisada sobre essas dietas, tá? Tem dieta da sopa, mas da sopa é outra pegada, é inanição, entendeu? A da sopa é progressiva hospitalar, para emagrecer. Então, assim, essa dieta low carb é a mesma do Dr. Atkins, que virou da proteína, que agora é low carb, né? Que é muita proteína, muita gordura e baixa quantidade de carboidrato. E elas têm um efeito temporário, elas vão reduzir peso e glicemia, mas não vão ter uma aceitação para a vida toda e vão gerar complicações no organismo desse paciente. E, né, como eu falei, não é consenso que essa perda de peso será mantida. Eu queria conhecer assim, tipo, meu irmão, de eu ver todo dia, ou minha sobrinha, falar assim, fiz low carb, 5 anos, nunca parei, não tenho nenhum problema renal, não tenho nenhuma gordura elevada no sangue, não tenho problema no fígado, estou magro, emagreci 40 quilos, estou magro até hoje, não tomo moderador de apetite, não faço exercício exagerado e não fiz plástica. E estou saudável. O dia que alguém conhecer alguém, me apresenta. Porque se existir, ótimo, também vai ser a minoria, né? Pergunta lá para o Tiago, estatística, em que posição da curva que essa pessoa está, né? No desvio padrão. Está lá nos extremos, né? Essa que existe lá na Alasca, que a gente não conhece, e é que, né, a que fez a low carb e morreu no primeiro dia, que é outro extremo. E no meio tá a galera que fez, emagreceu, aí engordou de novo, e por aí vai. Quando a gente falar de obesidade, vocês vão entender o porquê. Aí a gente tem aqui, né, alguns exemplos de alimentos proteicos. Camarão é uma delícia também, eu amo, para quem não é alérgico. Mas também tem um teor de colesterol elevadíssimo. Então, mas depois a gente conversa sobre colesterol. Então, comer, não precisa privar, mas comer com um bom senso. Frango, né, que é uma proteína boa, né, dentro da quantidade certinha, carne magra. E carne de boi, né, coloquei um buff bourguignon, que é um prato, olha só, um prato bonito, tem um monte de vegetais, tem carne de boi. Vai falar que você não pode servir um prato desse para um diabético? Pode sim, se ele estiver com diabetes controlado, fazendo exercício, tomando a medicação dele. Tranquilo. Vai comer super feliz. Pode colocar até um arrozinho branco, que vai ficar bonitinho junto com esse buff bourguignon. Se não quiser colocar o arroz integral, que bem feito também fica uma delícia. Você faz caldo de frango natural, né? Cozinha o frango, faz bastante caldo e coloca no arroz integral. O problema do arroz integral é que demora 1 ano para cozinhar, mas tirando isso. E para quem é vegetariano, proteína texturizada de soja, tá? Que é o nome, não é carne de soja, mas a gente conhece como carne de soja. Aí vai substituir as carnes, né? Para substituir essa proteína. Vitaminas e minerais, gente, para o diabético, não precisa suplementação. Para aquele diabético que está ok para vitaminas e minerais. Para quem está desnutrido, aí tem que suplementar, né? Mas como que a gente consegue manter, então? 4 a 5 porções de frutas por dia, né? Com pelo menos uma em vitamina C. 3 a 5 porções de hortaliças cruas e cozidas. Para quem come carne, comer carne. Para quem não come carne, tem que dar uma olhada no ferro, no cálcio e na vitamina B12. E se não tiver um alimento rico nisso, né? Rico mesmo. Não tem, né? Que seja muito biodisponível, que não adianta ter muito ferro e a gente não absorver. Vocês já aprenderam isso com a Denise também lá em Nutrição e Metabolismo. Então, assim, aí para essas pessoas que são vegetarianas, é só suplementar com a vitamina, o complexo vitamínico, tá?
Aí as frutinhas. Claro, né? Não lembro quem já me falou da dieta cara do interior. Isso aí é na casa da Juliette, né? Que ganhou o Big Brother. Que pode comer uma vasilha dessa em salada de fruta no café da manhã. Primeiro que ela não vai ter que fazer, segundo que ela vai ter dinheiro para pagar. Né? Isso aí, assim, esse aí tem framboesa, olhando bem de perto. Também não está na nossa, só na de vocês, a minha não está, não. Se tirar a framboesa, eu acho que é maçã e laranja, né? Aí aqui em casa já rola. Aí isso aqui em casa já rola, um suco de cenoura. Ainda coloco a laranja no meio. Esses sucos é para fazer todos aqui em casa, que eu tenho taioba, no lugar de couve eu coloco taioba, fazendo suco verde. Maracujá eu tenho, beterraba eu compro, consigo, né? Já tá uma coisa mais no nosso nível, assim. Pitaia já tá difícil, né? Aí ela faz então, Érica, cenoura com laranja, minha rinite é horrível, gente. Sempre foi, mas hoje tá pior. Cenoura com laranja e mamão. Não, muito bom. Agora eu tenho um suco que eu faço, que assim, eu amo. Todo mundo chama de lavagem, mas é uma delícia. É melão, uva, aquela uva verde ou roxa. É um meio melão, um cacho de uva, uma beterraba, pode ser média, 1 litro de água de coco. Às vezes eu coloco até 2 litros. Aí assim, eu bato isso tudo junto, o melão descascado, óbvio, sem semente, e como, e tomo. Gente, é a coisa mais delícia do mundo, podem fazer. Então, assim, pitaia só na casa da Juliette também. E, assim, se possível, se for a Juliette ou a mãe da Juliette que está diabética, ou então, assim, alguém com mais poder aquisitivo, ou tiver plantado no quintal, a gente tentar variar as frutas da dieta desse paciente, tá bom? Em relação aos alimentos diet, tem uma polêmica muito grande, que às vezes a gente diminui o açúcar, né? Mas a gente não diminui o carboidrato. Aí a gente diminui só a sacarose aqui, ó, desse creme, da geleia, mas o carboidrato da farinha tá aqui, ó. Então, tem que comer com bastante cuidado. Essa torta ainda tá ótima, porque metade dela é morango, né? Que tem fibra. Mas tem outras que, né, só uma geleinha e tem muita massa. O indivíduo vai ser proibido de comer? Não. Mas assim, ele tem que entender que ele vai consumir uma quantidade de carboidratos e se ele toma insulina, ele tem que ajustar. Se ele toma hipoglicemiante, ele tem que tomar na hora certa, tem que fazer os exercícios e monitorar a glicose dele. Não é porque é diet que está totalmente liberado. Sal de cozinha. O que serve para a gente serve para o diabético. 6 gramas de sal por dia, tá? Então, assim, evitar embutido, conserva, enlatado, defumado, salgadinho tipo chips, tudo que é processado e ultraprocessado. E estimular as ervas aromáticas, isso aqui eu adoro fazer, que é o sal de ervas, né? E é muito fácil de fazer. Aí você coloca. Aqui eu coloquei um sal de ervas com 4 ervas. Eu faço aqui na minha casa, que é com umas 5, 6 ervas, coloco umas pimentinhas e pouquíssimo sal, tá? Muito tranquilo de fazer. Você mistura tudo, bate no liquidificador e aí coloca num potinho. Que aí na hora que você pega a colher de sal, tem muito menos sal ali naquela mistura, né? Se a gente pegar matematicamente, nesse sal aqui, só 20% é de sal, né? É a mesma quantidade para gente. Se for 1 quilo de sal, é 1 quilo de alecrim, 1 quilo de manjericão, 1 quilo de orégano e 1 quilo de salsinha desidratada. Aí, a receitinha de sal de ervas. Bonitinho, fácil de fazer. Mas assim, não é esse pote de sal, não. Aqui, ó, tem 6 gramas de alecrim, são 6 gramas de sal, então, tá? E não é 6 gramas de sal para cada erva também, não. É 6 gramas de cada um. Você mistura tudo e vai ter o seu sal de ervas. Essa aqui é só uma foto do lado direito,
a gente tem a colher com 6 gramas, que é o que a gente deve comer por dia. Do lado esquerdo é o que o brasileiro consome por dia. Então, nosso rim está lascado, né? Igual o Gil do BBB fala. Os edulcorantes são os adoçantes, que vocês viram com a margarida lá em técnica de aritmética, e a gente pode usar eles para substituir totalmente o açúcar, tá? Ou então parcialmente. E aí a gente tem um poder de adoçar muito maior do que o do açúcar, tem que tomar cuidado na hora de usar. Esses aqui são os naturais, né? Frutose, esteviosídeo, xilitol, manitol, eritritol, sorbitol. Aí eu trouxe os dois que estão na moda também, vocês já devem ter visto aí. Xilitol, esse eu tenho aqui em casa, eu comprei para testar. E o eritritol eu ainda não comprei, mas eu comprei porque estava mais caro. Mês que vem. Eles são naturais e realmente eles são bem eficazes. E você pode levar ao forno, pode cozinhar. É uma boa alternativa para o diabético. E assim os artificiais, né? Sendo que esses em vermelho aqui, ciclamato, sacarina e aspartame, eles causam câncer. E nem está vendendo muito mais. Depois eu vou pesquisar nos supermercados aqui se eles têm esses adoçantes para vender. Está diminuindo o consumo, graças a Deus. Né? Mas assim, Márcia, eu vou pingar 2 gotas de sacarina ou de aspartame, minha mãe tem ele lá em casa, assim, vou ter câncer? Não. Dificilmente a gente vai ter um câncer com o consumo que a gente tem de adoçante. Mas já foram feitos estudos em animais e eles provocaram câncer, sim. Então, pelo sim, pelo não, é bom a gente excluir da dieta, tá? Mas, assim, se for o único adoçante que o paciente com diabetes pode comprar, a gente pede ele para usar bem pouquinho, tá? Aí a sucralose, né, que veio para substituir esses, que era o grande nome alguns anos atrás, e todo mundo comprava sucralose, hoje é xilitol. Né? E aí o primeiro sucralose que surgiu, né, que foi da linha, caríssimo também. E aqui, né, a gente tem a pirâmide alimentar, que serve de orientação, embora a gente use o guia alimentar da população brasileira como orientação para o diabetes. A gente pode seguir tudo que está lá. Mas, assim, em termos visuais, ó, a base assim, da dieta do diabético é exercício e água, muita água. A gente tem alimentos integrais na base, né? Óleos, né, com poliinsaturados, frutas e verduras, ok? E aí aqueles que têm mais carboidrato devem ser consumidos mas uma quantidade menor. Ovos, peixes e carnes vermelhas. E assim, com o consumo esporádico, não precisa ser excluído. A gente vai ter aqui laticínios, né? Principal, mesmo que sejam laticínios mais magros, mas assim, de forma bem moderada. Os mais gordos ficam aqui no topo, carnes vermelhas, ovo, manteiga e etc. Né? Então, a gente tem uma adequação para esse paciente vai continuar consumindo as coisas que ele já consome, só que ele vai readequar, né, no cardápio dele a frequência disso, a quantidade. Suco de beterraba com limão. Não, beterraba com limão, eu não por assim, não encaro muito, não. Mas esse de beterraba, melão, uva e água de coco, gente, façam, por favor, façam. Quem quiser depois me pede a receita. É muito bom, a gente não coloca nem açúcar. É uma delícia. Gelado também, né? Porque quente não vai rolar. Então, gente, olha só, eu vou só mostrar para vocês rapidinho aqui, eu não vou nem apresentar o exercício, tá bom? Que Fernanda e eu, deixa eu abrir aqui, que ele não foi aberto, é rapidinho mesmo. Cadê? Ai, não, peraí, não é esse não. Oh, Jesus, não é que a gente precisa do trem, não abre depressa, não.
É esse aqui. Isso. É esse aqui. Pronto. Vou mostrar para vocês o exercício. Cadê? O exercício. Vocês estão vendo aí o exercício no Word? Sim, né? Então, vamos lá. É um exercício meu e da Fernanda, o dela. Se não estiver no mudo, ela já deve estar colocando, e eu vou tentar colocar o meu agora. Então, assim, é um exercício, tem aqui estudo de caso, que também tem estudo de caso, e são, no total, deixa eu ver aqui no final, 5 questões, tá bom? 3 minhas e 2 da Fernanda, ok? Todo o material que vocês precisam estão aqui, além do slide dessa aula e da gravação dessa aula, que eu vou baixar agora. Assim que estiver disponível no Drive, eu coloco lá. E a data de entrega, né, porque a Fernanda tem que corrigir, ela tem que tirar licença maternidade, é dia 14 de maio, até as 23h59, tá bom? Ela deve ter colocado aí, na turma N3A, 6 grupos, tá? Então, vocês têm que se organizar em 6 grupos, e na turma N3B, 5 grupos. Mas não pode um grupo de 2 e outro grupo de 4, né? Eu acho que são 6 integrantes em cada grupo, se eu não me engano. Mas vocês confirmem com a Fernanda, beleza? E aí, ao invés de fazer 2 atividades, vocês vão fazer uma só. Oi? Tá escrito aí que é 6 pessoas, lá em cima nas orientações. Tá? Tá. A atividade deverá ser desenvolvida em grupo composto por 6 pessoas. Tá, perdão. É que eu tô sem óculos, que eu não uso, porque para dar aula eu não uso, e aí essas letras pequenininhas eu não enxerguei. Então, são 6 pessoas, tá? São 6 grupos de 6 na N3B e 5 grupos de 6 na N3A, ok? Aí já formem seus grupos. Quando estiver no Moodle, vocês vão pegar para fazer. E qualquer dúvida da minha parte, óbvio, da Fernanda, não sei nem opinar, vocês me chamem, ok? E tirem dúvidas. Vou colocar agora, ela não muda, porque aí, mesmo que a Fernanda não tenha colocado, vocês já podem começar a fazer. E, no mais, gente, pensem em coisas que vocês queiram ver na aula de reforço semana que vem e podem me mandar no WhatsApp. E aí, a gente se encontra na aula de reforço da semana que vem, ok? Bom dia, bom final de semana e até sexta.